O que é a caridade para você? Você se considera bom? Só porque você não é um bandido, nunca cometeu crimes bárbaros, você se considera melhor do que alguém que cometeu esses crimes? Você acha que tem o direito de julgar os pecados dos outros? E os nossos? E os seus pecados? Conhecemos bem as nossas falhas? Temos a medida exata para saber quem é melhor, quem é pior? Eu ou o outro? Escuta a voz da brandura. Eu sou Adriana Nogueira e vamos estar juntos nesse instante para estudarmos, refletirmos o Evangelho e também ter a prece, a mensagem do dia. Será um momento alegre, um momento de pararmos, de fazer as nossas reflexões e de estarmos conectados uns aos outros. Confia em Deus. Essa é a Casa da Fraternidade na sua casa. Elevemos o nosso pensamento, a nossa prece a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ensina-nos o teu amor verdadeiro. Ensina-nos a sermos irmãos e nos amparar mutuamente nas alegrias e nas dificuldades. Orienta teus servos a manter viva a esperança e a fé, a lutarmos sempre por mais justiça e mais dignidade para todos. Purifica, Senhor, nossos pensamentos, para que somente o bem e a verdade tenham acesso em nosso ser. Pedimos hoje, Pai amado, por todos os doentes, físico e espiritualmente, que sua luz possa alcançá-los e possa restaurá-los. Gratidão, Senhor, por sua firme e consoladora presença. Que assim seja. Meus estimados irmãos, nesse clima de paz, de estarmos na presença de Jesus, de Deus nosso Pai, dos bons espíritos, trago para vocês hoje uma mensagem de Irmã Dulce. Ela que tão bem soube amar, soube acolher os necessitados, os doentes, os que traziam chagas, os que eram esquecidos pela sociedade. E ela diz assim: procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoando uns aos outros as pequenas faltas e defeitos. É necessário saber desculpar para viver em paz e união. O importante é fazer a caridade, não simplesmente falar de caridade. Compreender o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. E vamos à leitura do Evangelho. Vamos dar um tempinho para você pegar o seu Evangelho. Continuando o capítulo 12, os itens 14 e 15. E hoje nós vamos falar sobre a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais responsáveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem a Deus. Como o conheceis e lhes serás pedido menos que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente. Ainda e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações
que são crimes aos olhos de Deus da pureza e que o mundo não considera sequer uma falta leve? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não necessitam de esmolas e que necessitam de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens e só ela será o freio e a esperança que conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados no mundo, nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que lhes inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente, bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhes o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Pois bem, meus irmãos, quando se trata do perdão, no âmbito das pessoas que conhecemos, que convivemos, que amamos, muitas vezes nós encontramos barreiras enormes, né? Julgamos difíceis e intransponíveis, né? Colocamos imensas dificuldades para a prática do perdão. E quando o perdão e a caridade diz respeito a um criminoso, alguém que cometeu uma falha, um erro que a gente considera muito grave. Então, o julgamento é ainda mais severo, né? Mais cruel. Quando se trata de um criminoso, nós não podemos perdoar. Foi muito grave o que ele fez. Quantas vezes nós já ouvimos a frase, bandido bom é bandido morto, dito pelas pessoas de bem, pelos cidadãos de bem, né? E quantas vezes nós julgamos quem os defende? Então, existem direitos humanos só se for para humanos direito? Para as pessoas que erram, para as pessoas que falham, nós não precisamos defender, elas não precisam ter suas vidas preservadas? Para as pessoas que erram, nós queremos as penas mais severas, nós queremos castigos duros, né? Bom,
Para início da nossa conversa, nós somos todos iguais, com pecados maiores ou pecados menores, né? Quando a gente faz essa avaliação, quem comete um crime tem um pecado maior do que eu, que não cometi crime, né? Então, assim, a gente vive nesse mundo de provas e expiações. Nós estamos expostos a violências, às seduções mundanas, né? Às más influências, e nós estamos todos sujeitos a cometer erros. Pode ser que até hoje, eu não tenha cometido um erro grave, mas eu não sei daqui para frente se eu não vou me deixar influenciar e eu não vou cometer um erro muito grave, né? Volto a dizer, se é que existe essa medida, essa balança para dizer que alguém tem um pecado, um erro maior, mais grave do que o meu, né? Não nos cabe medir a grandeza, a dimensão dos erros do outro, né? Pois um simples julgamento, que para qualquer um de nós é uma ação corriqueira, uma ação simples, pode atrasar e muito o nosso progresso. E quando nós agimos dessa forma, né, as palavras e o exemplo de Jesus, eles não encontraram eco nos nossos corações. O sentido da caridade não está restrito a dar uma esmola, a dar coisas, a dar um bem, aquilo que o dinheiro pode comprar. A prática da caridade, ela se amplia para além da necessidade do corpo, de saciar a fome, a sede, mas ela rompe com as barreiras, com as divisões, ela estende a mão, ela oferece um abraço, uma palavra ou até o silêncio quando você não tem nada a dizer. Então, Jesus, ele não tinha nada para dar. Jesus era desprovido de qualquer bem, né? Mas ele era a própria doação viva do amor, da acolhida e do perdão. E Jesus esteve sempre rodeado de pessoas em situação de fraqueza, de limitação, de falha humana. Era a samaritana, que já havia casado várias vezes, era Zaqueu, o cobrador de impostos, era Judas, né, um dos discípulos. E entre os discípulos de Jesus eram pessoas tão comuns, né? Pescadores, pessoas sem nenhuma formação intelectual, né? Entre os outros que eram pessoas consideradas pecadoras, né? Eram as pessoas que estavam lá junto a Jesus, escutando aquilo que ele trazia, as conversas, né? As parábolas, né? Eram essas pessoas que estavam ali a escutá-lo e eram essas pessoas que ele acolhia e trazia para junto de si. Porque Jesus nunca excluiu ninguém. E ao ser crucificado no meio de dois ladrões, em um deles ele reconheceu a essência do seu coração. Este que por sua vez pede perdão e clama pela misericórdia de Deus. No último momento, né? No final de sua vida, ele se arrepende dos erros e pede a misericórdia de Deus. E Jesus assegura que ele estaria em sua companhia, porque ninguém fica fora da misericórdia e do amor de Deus. Jesus é o bom pastor que recebe de volta as ovelhas perdidas. Jesus é o bom pastor que recebe de volta as ovelhas perdidas. Ele consegue, com o olhar, aliviar as dores e entender os sofrimentos mais profundos de quem se aproxima dele. Esse é o sentido da caridade. Olhar o ser na sua integralidade e não apenas um recorte da sua existência. Uma falha cometida, um momento de impulsividade, uma palavra dita na hora errada, com emoções e sentimentos aflorados. Nós não podemos julgar uma pessoa por um erro cometido. Nós temos que olhar toda a sua existência e olhar o que motivou
as suas ações. Compreender a nossa imortalidade e a dinâmica que a vida tem, os papéis diversos que assumimos em cada reencarnação, nos dá a dimensão da necessidade de ajudar uns aos outros. E por vezes essa ajuda evita que a pessoa siga por um caminho errado, pegue os atalhos da vida. Estejamos, meus irmãos, sempre atentos a tudo o que podemos fazer para ajudar o outro. Ajudar com as nossas preces, com uma conversa fraterna de acolhimento, de entendimento, de compreensão. Ajudar os nossos jovens que tantas vezes se perdem, no mundo das drogas, das prostituições, dos exageros diversos, das bebidas. Ajudar os nossos vizinhos e na nossa própria família. Ter um olhar atento às pessoas com quem a gente convive, às pessoas com quem a gente cruza nesse caminhar, nessa existência. Muitas vezes perdemos a oportunidade de auxiliar um espírito que está buscando uma palavra, um gesto de carinho, um apoio, uma compreensão. Um espírito que muitas vezes está dizendo, está mandando um pedido de socorro. E na maioria das vezes, as pessoas que cometem um crime, que cometem uma agressão, têm todo um histórico de violência na vida dessa pessoa. E o agressor muitas vezes também está pedindo socorro, me salve, me tire daqui, me ajude. É de uma forma errônea? É. Mas tem todo um histórico atrás de cada ação de um ser humano. Fica difícil, compreender como uma criatura que comete verdadeiras atrocidades com uma outra pessoa, ela pode estar pedindo socorro. Se a gente avaliar somente do ponto de vista material, ao examinarmos a vida de uma criatura, a gente pode ver que tudo reflete toda a sua vivência. Muitas vezes, a violência sofrida lá na infância, ela vem se refletir no adulto agressor. Mas com a visão espiritual, com aquilo que aprendemos através da doutrina dos espíritos, nós percebemos que muitas vezes esse pedido de socorro foi feito muitas vezes, durante muito tempo, e foi negado o auxílio, o socorro de que ele necessitava. Com estas palavras, nós não estamos querendo abrandar ou justificar atitudes erradas, agressões, e quem as comete, Um dia terá que recomeçar. Um dia este ser terá que pagar pelos seus erros. E espíritos revoltados, espíritos raivosos, violentos, que se negam o direito de progredir, irão para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. É isso que nos diz o Evangelho de hoje. E a nós, caros irmãos, nos é dada a oportunidade de conviver com todos os seres, com seres mais evoluídos, com espíritos mais inferiores, que ainda praticam crimes, agressões. Qual o propósito disso? O propósito é para compreendermos que a oportunidade da reencarnação é para que a gente progrida, para que a gente se melhore, para que a gente atinja um nível mais elevado de iluminação e de felicidade, de respeito pela nossa vida, pela vida do outro, pelas escolhas do outro. E assim, que nós possamos dedicar também as nossas preces a todas essas pessoas cujos corações doentes, marcados pelas mágoas, rancores, traumas,
ainda não foram tocados pelo amor de Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje traz uma mensagem muito forte e nos traz uma reflexão muito séria, né? Quem somos nós para julgar o erro do outro? Para achar que o erro do outro o leva para mais distante de Deus, né? Ou para pensar que as minhas práticas são melhores, mais superiores, mais evoluídas do que aquelas dos outros irmãos, né? Dos outros companheiros de jornada. Fica para nós a mensagem que está lá contida no Evangelho, né? Somos todos iguais. Alguns se perdem pelo caminho. Alguns esquecem os acordos feitos antes de reencarnarem. E chegam por aqui e fazem coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Mas eles não estão fora da misericórdia e do amor divino. Eles podem parar e eles podem se voltar para Deus a qualquer momento. E serão recebidos de volta. E serão orientados para seguir na luz. Vamos fazer a nossa prece final. Nós trazemos hoje o nosso irmão Antônio José para fazer o momento da prece compartilhada. Deus, de infinita bondade, amor e misericórdia, te agradecemos por mais uma oportunidade de poder levar aos milhares de lares os teus ensinamentos, que possamos nos fortalecer e aprender a amar a todos, sem exceção. Deus, forças e luz. Deus, forças e luz. Que os bons espíritos iluminem a todos os lares e que a caridade faça-se presente em nós. Dirigimos esta prece a todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Venho trazer-te o perdão. E com o nosso espírito fortalecido, mais animado, mais conectado com o divino, com o sagrado que habita em nós. Vamos encerrando o nosso momento, o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus por estarmos nesse plano, por estarmos vivenciando esse momento, pelos aprendizados, pelas pessoas que fazem parte da nossa existência. Que nós saibamos compreender e amar, enxergando sempre a centelha divina que cada um traz dentro de si. Que os bons espíritos nos inspirem a amar sempre mais. Desejo uma semana iluminada, abençoada e produtiva. Até o nosso próximo encontro. Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor.